Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande estar mais uma vez participando dos trabalhos, dos estudos da Casa Espírita Allan Kardec, aqui de Botucatu. Hoje, domingo, 16 de julho de 2023, 19h30, nós trazemos hoje para a nossa reflexão um tema muito interessante. Caminhos da evolução. Lá nos anais do Pentateuco Espírita, que são os 5 livros da doutrina catalogada por Allan Kardec, encontra-se um vasto e esclarecedor material, muito instrutivo e de fácil compreensão sobre o tema de hoje, os caminhos da evolução do espírito. Quando se pensa em evolução, ou progresso, ou elevação espiritual, é natural que questionemos. Ou pensemos assim, se nós evoluímos, como foi que evoluímos? Quanto foi que evoluímos? De onde é que nós começamos essa evolução? São curiosidades que despertam em nós. Mas todos sabemos que o princípio de tudo está em Deus. E que por sua divina vontade gerou a criação. Criação esta que nós chamamos de natureza. E que também pelo seu infinito amor, Deus deu a vida às criaturas, chamadas de espíritos. Então Deus fez a criação e a criatura, a natureza e os espíritos. A criação ocorreu no princípio de tudo com o que chamamos de fluido cósmico universal, ao qual a ciência humana chama de energia universal. É a mesma coisa. E através da condensação desses fluidos, ou do agrupamento desses fluidos, ou da junção dessas energias, é que se formou tudo. Mas tudo o que nós sentimos, tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós conseguimos ver, tudo que possamos imaginar, sendo isso aqui na Terra, no macro e no micro universo. Então, tudo, mas tudo mesmo, é fluido. Tudo mesmo é energia. Ao dar vida à criatura, o Divino Criador a criou semelhante à sua imagem, ao qual denominamos de princípio inteligente, que nasce desprovido de qualquer informação ou conhecimento, mas dotado de uma superinteligência capaz de alcançar uma perfeição relativa. Este princípio inteligente, ao atingir a fase humanoide, ele passa a ser, por nós espíritas, denominado de espírito. O princípio inteligente entrou na fase humanoide e passa a ser chamado de espírito. O princípio inteligente, criado por Deus, que vira espírito, ele é imortal. Ele tem a vida eterna, mas tem um porém. Por si só, ele não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser sentido, tá? E por este motivo, Deus deu ao princípio inteligente, que se tornou depois um espírito, a capacidade, a habilidade de manipular pelo seu pensamento ou pela sua vontade os fluidos universais, as energias universais, criando tudo aquilo que o espírito necessita para o seu uso, para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento. Tudo criado pelo pensamento e pela vontade. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, ou seja, os espíritos que exercem ação nos fluidos, nas energias, tá? Que transforma aquilo em natureza. Eles operam
com conhecimento de causa, fazendo aquilo pelo seu livre-arbítrio, ou eles operam por um efeito instintivo ou irrefletido impulso? Esta é a pergunta. E a espiritualidade responde assim: uns espíritos, sim, pelo seu livre-arbítrio e com conhecimento. Outros, não. Aí ele faz uma comparação. Estabeleçamos uma comparação. Considera as miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos. O que são miríades? Miríades quer dizer 10 mil, miríade, 10 mil. Miríades, grande quantidade de 10 mil. Então dá centenas, milhares, milhões de animais. Que animais ele está falando que faz surgir ilhas? São os recifes de corais. Então os recifes de corais são milhões de animais que formam ilhas no oceano. Aí ele diz: julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação na superfície do globo, quer dizer, que a criação daquela ilha, não seja necessária para a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas próprias necessidades e sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. Pois bem, continua a espiritualidade, do mesmo modo, os princípios inteligentes oferecem utilidade ao conjunto da criação. Então, os princípios inteligentes, que são aqueles espíritos que ainda não atingiram a fase humana, tá? Seja ele em qual fase que ele estiver, ele contribui, tá? Para o conjunto da criação. Enquanto eles se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos que inconscientemente se constituem os agentes. Então, eles inconscientemente eles ajudam a produzir a natureza. Ele continua. Primeiramente, eles executam, simplesmente. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, passarão a ordenar essas criações, né? E depois dirigirão as coisas do mundo material. Noutra fase maior, poderão dirigir as coisas do mundo espiritual. Ele conclui: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Agora preste atenção nessa frase. É assim que tudo serve. É assim que tudo se encadeia na natureza. Ouça isso agora. Desde o átomo primitivo, até o arcanjo. Arcanjo esse que começou pelo átomo primitivo. Olha isso. Vou repetir. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como átomo primitivo. Gravem bem isso. Nós vamos usar isso. Leon Denis, o sucessor ou continuador dos trabalhos de Kardec, nos ensinou dizendo: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta para a vida no homem. Vou repetir. O espírito, ou o princípio inteligente, se a gente quiser falar mais corretamente, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal. E depois, como espírito, saindo da fase de princípio inteligente, ele desperta para a vida no homem. Leão disse ainda que, no reino mineral, a consciência é inanimada. Não faz nada, não tem ação. No reino vegetal, ela é desanimada. No reino animal, ela já é animada.
E no reino humano ela já é determinada, ela já é dona de si. A consciência ele está falando. Então podemos ver aqui que o princípio inteligente, ele caminha pelos reinos mineral, vegetal e animal, praticamente sem fazer uso da consciência ou razão, né? E é por isso que ao adentrar no reino humano, ele passa a utilizar a consciência verdadeiramente dita, né? E o seu livre-arbítrio. De uma forma mais dinâmica. E passando a partir deste momento que ele entra para o reino humano, né? Ele passa a ser chamado de espírito pela nossa doutrina. Ele passa a ser chamado de princípio inteligente para espírito, porque ele passou a dominar a consciência, tá? Ele passou a dominar a consciência e fazer uso do seu livre-arbítrio, deixando de agir por instinto. Nesses reinos, ele desenvolve o que, esse inteligente? Aprende a construir coisas, tá? Pelo instinto. Eu posso um dia fazer uma palestra explicando isso, mas só dando um exemplo. Por exemplo, no reino mineral, ele vai fazer um cristal. O cristal, se você for ver, ele tem as formas e é sempre aquela forma, tá? E o que faz aquilo ficar sempre daquela forma é um princípio inteligente. Ok? E assim por tudo que existe na natureza. Então ele está aprendendo a criar formas para que um dia ele chegue a aprender a criar o seu próprio corpo. Eu entendo que fica difícil a compreensão do que eu acabei de falar, ou seja, que em um mineral tenhamos um princípio inteligente atuando. Fica difícil, eu sei. Tá? Por quê? Se tudo que existe é energia, e se energia, o que define energia é uma partícula em movimento, energia é movimento. Tá? Então, se tudo que existe é energia, se energia é uma partícula em movimento, como é que pode o átomo, né, ser um componente formador de um mineral que é inerte? Um mineral que não se move. Fica estranho, não fica? Como é que isso funciona? Então vamos raciocinar sobre isso. A partícula de Deus, ou seja, o fluido cósmico universal, por si só, quer dizer, sem nenhuma influência de nada, então por si só, ele ficaria vagando ad eterno, para sempre, pelo espaço. Tá? Deus criou, ele ficaria. E ele depois ele começa a sofrer alterações pelo pensamento e a vontade de Deus, também dos espíritos e do princípio inteligente. Então ele ficaria ad eterno, né, vagando. Para ele condensar, para ele se agrupar uns com os outros, né, ele precisa da atuação de uma inteligência. Uma inteligência é o que faz aquilo se unir. E essa inteligência usa do pensamento e da vontade. A inteligência usa do pensamento e da vontade. E essa inteligência eu estou falando de espírito, pensamento e vontade. Na fase de princípio inteligente, tá? Usa-se o instinto e a necessidade. Porque nem vontade tem a necessidade que aquilo aconteça. Quanto ao átomo ser um movimento, e ele ser a base da formação de tudo, então de um minério inerte, nós temos que entender uma coisa. O átomo é uma partícula tão veloz, mas tão veloz, que ela pode dar uma volta em volta da Terra em 1, 2 minutos no máximo, ou menos do que isso. Volta na Terra. É um negócio espantoso, tá? Eu sei nos estudos que eu faço que tem uma partícula, tá? Que ela, né, ela chama fóton. Ela dá 3 voltas em volta da Terra por segundo. 3 voltas. Faz bom dia, boa tarde para os japoneses lá, boa noite, em 3 voltas por segundo. Isso é o fóton. É um dos componentes do átomo. Então, se nós pensarmos que um átomo, tá, que é formado por 4 partículas, não vamos entrar em detalhe. Esse átomo, ele
dá uma volta na Terra em minutos. Tá? Existem átomos mais lentos, existe uma infinidade de átomos formados. Existe um átomo, né, que ele pode dar, vamos supor, em 1000 anos ou 1 milhão de anos, caminhar apenas 1 segundo, 1 milímetro. Ele caminha 1 milímetro em 1000 anos. Para nós isso é insignificante. Mas se você pensar no mundo microscópico, no mundo milhões e bilhões de vezes menor do que 1 milímetro, ele caminhou milhões de uma medida. Então, tanto um átomo dá uma volta na Terra numa quantia de tempo, quanto o outro átomo andar 1 milímetro, seja lá em 1000 anos, tudo isso é movimento. Não pode se negar aí a existência do movimento. Ok? Então, não é porque a nossa visão, ou não é porque a nossa percepção não consegue determinar ou detectar o movimento, não significa por isso que esse movimento não exista. Tá? Então, para a nossa compreensão, aquilo é inerte. Tá? Mas para Deus nada é inerte, porque tudo é átomo e átomo é movimento. Ok? Então não existe no universo nada inerte. Ficou claro? Lá em Eclesiastes 12, parágrafo 17, diz assim, olha que interessante, do pó viemos e ao pó retornaremos. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Será que ele estava querendo dizer que do barro se fez o homem, do barro se fez o corpo? Ou será que ali estaria querendo dizer que nós começamos no mineral, no pó do mineral? Qual é mais lógico? Então nós aprendemos na resposta da questão 540, que foi anteriormente mencionada, que o espírito de escola denominado arcanjo começou como princípio inteligente, manipulando, pelo instinto, um átomo primitivo no reino mineral. E seguiu na sua escala de evolução, aprendendo a construir os seus corpos e qualquer outra coisa que ele sentiu necessidade de construir, ao longo de milhões ou bilhões de anos da sua jornada, que nós podemos chamar de vida espiritual. É pouco? Ou é muito para a nossa cabeça? Então, gente, procuremos refletir sobre isso. Pensem um pouquinho. Nós começamos lá no mineral, construindo uma partícula daquele mineral. Depois fomos construir outro tipo de mineral, aquela outra partícula. Juntando energias pelo instinto e fazendo aquilo se agrupar e formar aquela partícula mineral. E viemos de lá para cá aprendendo a fazer coisas. Até chegar à fase humanoide, onde a gente passou a ter consciência e livre-arbítrio. Aí a gente passou a decidir por si. Por isso que às vezes a pessoa fala para você, você é para de uma teta, rapaz. Tá sem inteirinho. Então, vamos continuar pensando comigo aqui, tá? Estamos refletindo, gente. Não somos donos de nenhuma verdade, somos donos de estudo. Nós somos espírito. Ou seja, nós somos uma inteligência. E que inteligência fantástica que nós somos. Que inteligência fantástica que nós somos. Porque vejam de onde a gente saiu. Lá, do pó.
o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já aprendemos até chegarmos aqui e agora. Que trajetória magnífica! Magnífica! A gente precisa pensar muito sobre isso. É a nossa vida espiritual. Muito importante para nós pensarmos sobre isso. E nós temos que lembrar que Jesus disse, sois deuses. Jesus falou, sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se ele está dizendo que nós podemos fazer até muito mais, ele que é um Cristo, olha a nossa inteligência. Olha do que nós somos capazes. E está provado que somos, porque chegamos até aqui. Paremos para pensar um pouco sobre tudo isso que nós já fizemos. Paremos, pensemos. Se nós conseguirmos fazer tudo isso, sair do pó e ir aprendendo aos milhões de anos que se passou disso, para chegar até aqui, então, agora que nós já temos essa inteligência, essa capacidade, já aprendemos a fazer tudo isso, projetem daqui para frente o que é que nós podemos fazer, o que nós podemos aprender, o que nós podemos construir. Projetem. Se formos capazes, se nós saímos do nada, caminhamos tudo isso, então daqui para frente, para a gente evoluir partindo daqui para frente, é muito mais fácil e muito mais rápido. Porque já temos uma base grande. Temos a doutrina para nos ensinar, é uma bênção. Reflitam, meus irmãos. Pensem sobre isso. Pensem como Deus é fantástico. Olhem para tudo isso. Sintam que Pai amoroso Ele é. Vejam que vida maravilhosa Ele nos deu. Pensem nisso tudo. E me digam se não é maravilhoso. Sabe aquele orgulho bom, não aquele orgulho ruim? Nós temos que ter orgulho do que nós já fizemos. Orgulho bom. Sentir prazer de falar, nossa, o que nós já fizemos? Materialmente evoluímos. Materialmente. Espiritualmente também, porque a gente era pior. Espiritualmente nós não evoluímos nada além de Cristo. Ah, bom. Existem os fariseus, existem... Sim, mas estamos a caminho. Olha o que nós já aprendemos. Eu vou dar uma mudancinha de médio para ver o filho da mãe estragar tudo. Bom, continuando. E sabendo de tudo isso, que há bom tempo eu venho estudando e refletindo, eu às vezes escuto as pessoas comentando sobre essa transição do mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, e eles dizendo, vou citar algumas coisas que eu andei ouvindo. Um falar assim, ó, então eu tenho muitos pecados, eu não vou conseguir mais reencarnar na Terra, porque agora ela vai para o mundo de regeneração, minha próxima reencarnação é no mundo inferior aí. Talvez seja falsa modéstia ou desânimo. E o outro vem e fala assim, aí eu então, eu estou cheio de vícios. Eu fumo, eu bebo, eu jogo, né? O meu lugar é umbral. Eu vou ficar nos umbral aí, para fora. Outro fala assim, eu sou muito materialista, eu gosto de dinheiro, gosto de roupa de marca, gosto de carro do ano, gosto de casa boa, gosto de viagem. Eu acho que eu não vou evoluir tão rápido, não. Porque eu não vou me desapegar de tudo isso que eu gosto. Eu gosto, é disso que eu gosto, eu não vou me desapegar, então eu acho que eu não vou evoluir.
Não vai existir da minha parte o desapego. Será que é só eu que ouvi isso de outras pessoas ou vocês também já ouviram? Eu acho que as pessoas não vão para todo lado. Eu tenho ouvido isso. Não é isso que a gente ouve por aí? Eu gostaria muito, sinceramente, muito, que essas pessoas que pensam assim, ouvissem essa preleção que nós estamos fazendo, que vai ficar gravado, né, na página do SEAC e também na minha particular, Heitor Seneville, no Facebook. Então, que assistam. Pois eles iriam, como hoje vocês irão entender que nós somos muito capazes. Nós somos muito capazes. E que já conseguimos muitas coisas. E tudo o que nós conquistamos foi pelo nosso esforço, foi pelo nosso mérito, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Tudo que nós conseguimos foi por merecimento, foi por nosso esforço, nosso livre-arbítrio, pelas coisas que nós pensamos, da forma com que pensamos e aquilo que nós sentimos vontade. Vejam bem um exemplo. Se em uma escola eu tenho um aluno, vamos citar terceiro ano, que ele tem vontade de ir na aula e vai. E chega lá, ele gosta de aprender, ele presta atenção. E eu tenho outro aluno na mesma terceira série, que vive cabulando a aula, quase não vai. E quando chega lá, como ele perdeu muitas matérias, já nem presta atenção. Aí eu pergunto, qual dos dois alunos vocês acham que um dia vai ter um diploma universitário? Nem é necessário responder. Hoje em dia. Mas um vai ter vai ser um péssimo profissional e o outro vai ser um bom. Então, a gente vê por aí que tudo avança, tudo se encaminha pela forma de cada um de pensar. Então, aquele que pensa que a escola é importante, a escola vai trazer resultado. Aquele que pensa que não vai trazer resultado. Então, é pelo pensamento e pela vontade que a gente vai, né, para frente. Tem uma parábola, a parábola de bodas do filho do rei. Nessa parábola de bodas, todos foram convidados para a festa do filho do rei. Tenhamos como parâmetro que bodas quer dizer casamento. Por isso que tem bodas de prata, 25 anos, bodas de ouro, 50 anos. Bodas, casamento. E casamento, o que é casamento? Casamento, por sua vez, é simplesmente um contrato. É um contrato. Precisa ter, no mínimo, 2 testemunhas. Mas como os caras andam desistindo, eles põem assim, um monte de padrinho para todo mundo assinar, para não ter como dizer que não casou. Né? Mas é um contrato. Casamento é um contrato. Então, né, o filho do rei dessa parábola é Jesus. O rei Deus, filho preferido, Jesus. Então todos foram convidados para fazer um contrato de união com Jesus. Isso quer dizer, tá? Bodas com o filho do rei, contrato com Jesus. Então, todos foram convidados. E aqueles que faziam, né, parte da corte, os mais nobres, os intelectuais, os senhores das leis, né, cada um deles arrumou uma desculpa para não ir à festa, ou seja, para não se unir a Jesus. Então o rei, para não deixar a festa vazia, ele mandou convidar os pobres, os humildes, os criminosos, as prostitutas, os andarilhos e tantos outros mais. Aí uma multidão se aglomerou na entrada, lá no local da festa. Mas o rei só permitiu a entrada dos que estavam devidamente trajados. Né? Então tem aquela frase que fala, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor
para entrar no reino de Deus também. E também caia bem. Então nós concluímos com isso que só poderão caminhar na senda ao lado de Jesus aqueles que estiverem procurando manter o seu corpo espiritual com um aspecto agradável, asseado e limpo. Porque toda a nossa impureza enfeita ou denigre o nosso corpo espiritual. O mundo de regeneração que está chegando, né? Será habitado por aqueles que pelo pensamento e pela vontade escolheram fazer o quê? Fazer bodas com Jesus. Fazer contrato com Jesus. Andar lado a lado pela senda do Cristo. Para isso eles têm que fazer o quê? Mudar os seus comportamentos e as suas atitudes. São esses que irão para o mundo de regeneração. Mas eu tenho uma dica boa, que pode nos ajudar a ficar aptos a sermos aceitos na Terra na próxima reencarnação, quando a Terra já será um mundo de regeneração. Na nossa próxima encarnação, a Terra já será um mundo de regeneração. Qual é a dica? Observemos hoje a humanidade encarnada. Nós temos na humanidade da Terra, tribos primitivas na Amazônia e na África. Nós temos povos subdesenvolvidos. Nós temos países em desenvolvimento. E temos nações desenvolvidas. E assim vai. E em cada um desses redutos, nós encontramos pessoas pouco evoluídas, médio evoluídas e pessoas muito evoluídas, seja intelectual, seja moralmente. Ao observarmos isso, logo nos vem uma pergunta. Por que Deus colocou juntos num planeta uma miscigenação tão grande de graus evolutivos? Tantos graus evolutivos diferentes. Por que Deus colocou isso tudo junto? Por que o Criador, a gente se pergunta, não mandou reencarnar aqui na Terra uma população com graus semelhantes de evolução? Tudo chinês. Tudo coreano, tudo igual. Se fosse assim, se Deus mandasse a reencarnação ser assim, né? À primeira vista a gente fala, nossa, até que ia ser legal. Por quê? Porque não ia haver muito menos desentendimento, porque todo mundo pensa igual. Consequentemente teria tudo, né, mais harmonia, seria melhor a convivência, porque são do mesmo nível. Aparentemente seria um mundo melhor. Acho que Deus comeu bola aí, né? Mas a espiritualidade maior, que está sempre ao nosso lado, nos ensinando, né? Deu uma resposta curta e clara que desmontou, né, essa nossa narrativa. Porque se todos estivessem no mesmo nível, a evolução seria mais lenta. Por quê? Um não teria o que aprender com o outro. O que eu sei, você sabe. O que você sabe, eu sei. O que nós vamos fazer aqui? Ninguém é professor e ninguém é aluno de nada. E sem aprendizado, porque você não sabe mais que eu, não tenho que me ensinar. Então, sem aprendizado, sem evolução. É uma referência, né? No mundo de regeneração, também haverá essa miscigenação. Né? Vai haver uma disparidade muito grande de graus de evolução. Então, os espíritos poucos evoluídos, que terão essa oportunidade, com certeza, serão aqueles que tenham muita vontade e disposição para aprender e evoluir. Porque se ali ele vai ter a oportunidade de aprender, Deus fala, olha, ele está bem atrasadinho, mas aqui ele vai ter esse aqui que está mais adiantado para ensinar ele e para ele copiar. Então nós mais atrasadinhos podemos ser das tribos aí desse mundo de regeneração nas próximas encarnações. Então temos chance. Não vamos desanimar. Jesus disse uma vez assim: é necessário que haja o caos,
que haja o escândalo. Mas, ai daquele por onde veio o caos, por onde veio o escândalo. Então, o que a gente entende com isso, se é necessário? É porque o caos é útil. Quem que causar o caos vai pagar pelo que fez, mas ele é útil. É necessário que haja o atrito, é necessário que haja o desentendimento entre os homens, como está havendo muito hoje em dia. É necessário. Porque, havendo o desentendimento e o atrito, nós temos duas situações pelo menos. Numa delas, o homem pouco evoluído irá reagir ao atrito com muito mais atrito. Ah, comigo é assim, Deus levou. Dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Esse é o pouco evoluído. Então esse menos evoluído, ele vai reagir ao atrito com muito mais agressividade e com muito mais desentendimento. Ele irá se vingar e, dependendo de quem ele pode até causar uma guerra. Por outro lado, uma outra situação, aquele que é um espírito mais evoluído, ele terá uma grande oportunidade de praticar os seus aprendizados, praticar as suas virtudes, praticar a paciência, a tolerância, a indulgência e o amor ao próximo quando ele é agredido. Ele vai ter oportunidade de crescer mais ainda diante daquela situação que ele está sendo testado. Então, enquanto o mais evoluído vai burilando e fazendo o quê? O Espírita fala muito, a sua reforma íntima. Enquanto ele vai fazendo a sua reforma íntima, o menos evoluído, querendo ou não, ele vai estar assistindo o bom exemplo do mais evoluído. E aquilo vai ficando na cabeça dele. Ele vai vendo o bom exemplo. E aos poucos, passando os anos e vendo e revendo esses exemplos, ficará claro para o mais agressivo que esses seus maus pendores só fazem mal para ele mesmo. Porque para o outro está sendo ajudado. Está ajudando ele a evoluir. Então só está fazendo mal para ele mesmo. É a briga ele com ele. O outro vai estar aproveitando para pôr em prática as suas virtudes. E com isso ele vai vendo que o bom, mesmo sendo agredido, ele continua numa boa, se sentindo bem e seguindo a sua vida em frente. Então, gente, se nós vamos ou não reencarnar na Terra na próxima vida, que ela será já um mundo de regeneração, ou se vamos ser exilados, não de capela, mas exilados da Terra para um outro mundo, né? Para um outro mundo que ainda esteja na fase de expiação e provas, isso, além da bondade de Deus que irá definir isso, é também o nosso livre-arbítrio. É a nossa escolha. É a nossa vontade ou não de evoluir, tendo ou não bons e maus pensamentos, sentimentos, palavras. Por outro lado, a Mãe Terra, em parceria com a nossa Mãe de Sangue, as duas nos deram o nosso corpo, para que como espíritos pudéssemos enxergar, ver, ouvir, falar
E com isso aprender e mais rápido evoluir nesse sistema escolar chamado Planeta Azul. Mãe Terra e Mãe de Sangue. Mas o planeta Terra, semelhante a nós, é um ser vivente. O planeta Terra é um ser vivente. E esse ser vivente vem evoluindo cada vez mais nesses 4 bilhões e meio de anos de existência. Ela vem evoluindo. E ela precisa continuar a evoluir, queira a gente ou não. Ela precisa continuar a evoluir para que ela possa servir de morada para espíritos cada vez mais evoluídos. Quando era um mundo primitivo, abrigava o quê? Homens de caverna. Hoje abriga seres e espíritos mais maus do que bons, que somos nós. E mais para frente ela vai abrigar espíritos com muito mais luz do que nós. Então ela tem que se preparar para isso. E vocês vão entender como. Eu peço então, para que possam entender, que prestem bastante atenção no que eu vou explicar agora. E se ficar dúvida, a hora que a gente terminar aqui, eu posso tentar sanar essas dúvidas. Vocês podem questionar a minha vontade, até me contradizer, não tem problema. Então, conforme já dissemos, tudo que tem dentro do planeta Terra e tudo que ainda existe no universo, nada mais são do que fluidos, nada mais são do que energias condensadas, agrupadas. E como diz a ciência, energias agrupadas de forma inteligente. Não é de qualquer jeito que elas são agrupadas, não. São agrupadas de forma inteligente, comprovado pela ciência dos homens. Então só pode ter sido uma inteligência que as agrupou. Então, se por exemplo, quando Deus criou tudo, ele falou que se faça a luz, e pum, fez a luz. Se de uma hora para outra Deus falasse assim, que se desfaça as energias, bum, sumiria todas as energias. Então se ele fizesse isso, só restaria no universo ele, Deus, e as suas criaturas. A criação, que é a natureza, assumiria tudo. Então existiria Deus e as criaturas, que são os espíritos, que são as inteligências. Mas eles existiriam sem os seus corpos fluídicos. E sem os corpos fluídicos, sem a natureza, eles ficariam impossibilitados de se verem, de se comunicarem. Pois são as energias que dão a materialidade para tudo que é sólido, líquido, gasoso, etéreo. São as energias que dão essa materialidade. Sabendo disso, a gente voltando lá para o ano de 1952, um cientista alemão chamado Wilfried Otto Schumann criou uma forma de medir e calcular as energias do planeta, ou os fluidos. E a essa média de todos esses fluidos foi dado o nome de ressonância Schumann. A ressonância Schumann é o nome dado à radiação em frequências na faixa de poucos hertz, que se propagam no guia de onda formado entre a superfície, da Terra e a base da ionosfera. Isso se refere aí do solo da Terra até a ionosfera, que é 50 ou 100 quilômetros acima. Tá? Então, é uma frequência energética que fica em volta do planeta nessa faixa de 50 a 100 quilômetros. Então, isso foi em 1952. Nesses 70 anos em que existe essa medição constante, essa média da energia do planeta Terra, a média de tudo
que existe dentro do planeta dava uma média de energia, seja humano, animal, vegetal, mineral, tudo, dava uma média de 7,83. Vamos falar 8. 8 power, eles chamam assim, 8 power, tá? Então, pequenas variações, de 6 a 10, tá? Este é um ambiente energético, 8 powers, é um ambiente energético que eu diria confortável para que vivam na Terra habitantes chamados maus, ou seja, aqueles que praticam mais os vícios do que as virtudes. Então, habitantes de um mundo de expiação e prova, que é o nosso caso até agora. A gente pratica mais o mal do que o bem. Então, esse campo energético, tá, é favorável para o campo energético dos corpos daqueles que vivem. Falando mais claro, se eu tenho uma casa onde tudo é 110, o que eu vou poder usar naquela casa para usar energia? Lâmpada 110, rádio 110, televisão 110. Se eu for com 220, não vai funcionar. Então, para o nosso corpo, de um mundo de expiação e prova, é nessa faixa de 8 power. Acontece que através da mudança do eixo magnético que está acontecendo, da movimentação das placas tectônicas e de outros fatores que eu não vou enumerá-los a todos, mas tem o centro da Terra, a amálgama virando ao contrário, e assim vai. A Terra está fazendo o que eu, Heitor, chamo também de reforma íntima. A Terra está fazendo a sua reforma íntima. Só nós? Só os espíritos? Não. A Terra está fazendo a sua reforma íntima. Para com isso, ela fazer o quê? Ela poder vibrar mais alto e abrigar espíritos melhores. Entenderam? Então, estima-se que por volta do ano de 2050, a Terra já será totalmente um mundo de regeneração. E então, vamos estar para reencarnar lá para 2050. Então, a sua ressonância Schumann, lá pelo ano de 2050, se estabilize. Como ela teve esse período todo nosso em 8, vai se estabilizar por volta de 40 a 50. Então, vai ter uma energia mais poderosa. A Terra, ao fazer a sua reforma íntima, ela está tendo picos de energia, mas picos bem elevados de energia. Tá? E esses picos, gente, está chegando a 180 powers, nós estamos acostumados com 8. Está chegando a 180. E na média, um dia pelo outro, está de 70 a 90. Essa é a fase de transição da Terra, se preparando para se transformar num planeta de regeneração. E como nós estamos acostumados com 8, é o que ela via, 8. Então, como o corpo acostumado, né, está na base dos 8, cada um de nós temos uma energia individual. Mas nós estamos acostumados lá com 8. Mas nós temos uma individual. Um pode ser 6, outro pode ser 10, outro pode ser 12, outro pode ser 15 e assim por diante. Então, nós sempre vivemos adaptado a isso. Por quê? Porque a nossa vibração, ela funciona de acordo com o nosso comportamento. Com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Pensou mal, vibrou baixo. Pensou bem, vibrou alto. Existem escalas para a gente pesquisar por aí do que são essas vibrações e como é que a gente faz para vibrar alto e vibrar baixo. Mas sempre assim, vibrou no bem, vibrou alto, vibrou no baixo, vibrou baixo. Tá? Então,
graças a essa disparidade grande do que a gente está acostumado com o que está acontecendo, nós estamos ouvindo médicos falando que a depressão será a doença do século. Mas é claro. Além dela, tem muita ansiedade, muita síndrome do pânico, muita palpitação cardíaca, pressão alta, dores de cabeça, insônia. E uma infinidade de outras doenças que eu poderia citar aqui. Tudo isso, gente, tudo isso causado pelas vibrações incompatíveis com o nosso corpo energético. Para que as minhas energias, ou de qualquer um de nós aqui, sejam compatíveis com as do planeta de regeneração, é necessário que eu eleve as minhas energias, em média, para 45 power. 40, 45, 50. Para que eu possa viver bem lá na frente. E isso nós só vamos conseguir praticando muito mais o bem do que o mal. Fazendo prevalecer muito mais as virtudes do que os vícios. Só assim as nossas energias vão subir e a gente vai conseguir se sentir bem nesse novo planeta que está se transformando a Terra. Pois não? Mas essa energia power, eixo, se não funciona com temperatura, as pessoas que estão abaixo dela têm que se equilibrar, as que estão acima têm a tendência a se equilibrar. Então precisa de um exercício muito terrível para manter acima do padrão usual. Tipo, se o frio vem, eu tenho que pôr muito cobertor para não me contaminar. É tipo frio. Se você está fora da energia, você não consegue viver ali. Entende? Então, o que vai acontecer daqui para frente? O nosso planeta ele vai ser 40 power, beleza. Quando eu tenho uma casa, e a casa eu já citei esse exemplo aqui, ela é 110, eu vou na loja, eu só vou levar para minha casa aparelhos que sejam 110. Eu vou levar a pilha? Não. Vou levar a bateria? Não. Eu vou levar 220? Não. Eu vou levar só o que for 110. Então só vai reencarnar na Terra o que for 110. Então, me preparando aqui para finalizar, para não me estender demais, eu trago uma lenda indígena na qual o cacique, eu pus até nome nele, Touro Sentado, ele ensinava os índiozinhos, dizendo que todos nós temos 2 lobos, todo mundo conhece, né? Temos 2 lobinhos, um em cada um dos nossos ouvidos. O da direita sempre falando para a gente coisas boas. O da direita, sempre coisas boas. E o da esquerda, sempre falando coisas ruins. Aí as crianças, muito curiosas, perguntaram, mas, cacique, qual dos 2 vai vencer? E o cacique responde, aquele que vence é aquele que você mais alimenta. É aquele que você dá mais atenção. Então todos nós ouvimos a nossa consciência, ouvimos a nossa intuição e recebemos intuições de espíritos bons e espíritos que ainda não são bons. Um fala aqui do lado direito, faça coisa boa, Heitor, e o outro fala, ô Heitor, não dá bola não, isso aí não leva a nada. Aquele que eu alimentar, aquele que eu mais ouvir, é o que vai prevalecer. Então dessa lenda nós tiramos o aprendizado de que tudo na vida é binário, pois tudo tem pelo menos 2 lados. A cidade tem coisas boas e coisas ruins. Os negócios têm negócios bons, negócios maus. A família nos traz coisas agradáveis e coisas desagradáveis. E, se for citar, milhões de exemplos. No Sermão da Montanha diz assim, bem-aventurados os simples e os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, se você quiser elevar a sua vibração energética do seu corpo, então, seja humilde, seja simples, que você vai elevar as suas energias e herdar o planeta Terra. Valorize, então, muito mais as coisas boas que existem à sua volta
E com isso você terá sempre boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos, boa vontade. Agindo assim, as nossas energias irão naturalmente se elevar. E nós estaremos aptos para viver num mundo de regeneração, ou até melhor ainda. E para encerrar, eu deixo uma frase para que vocês reflitam sobre ela. A separação do joio e do trigo será realizada pelos fluidos e pelas energias. A separação do joio e do trigo será realizada pelos fluidos, pelas energias. Que Deus abençoe a todos, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado pela oportunidade.